Shalom, shalom, queridos Haverim. Estamos aqui de volta com mais um shiur, mais um estudo, trazendo para vocês um pouco mais de conhecimento dentro das escrituras sagradas, dentro da tradição judaica, tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você pode alcançar de conhecimento e agregar mais ao que você já tem estudado, ao que você já tem aprendido. Eu sou Rabino Yosef Baruch. E hoje nós vamos estar estudando o tema sobre astronomia e astrologia judaica e os últimos dias, o Acharit Hayamim. Muita coisa boa para aprender, muita coisa boa para conhecer, muita informação nós vamos ter nessa série de shiurim com esse tema de astronomia e astrologia judaica e os últimos dias. Então você não pode perder. Nós vamos estar iniciando agora, mas antes de entrarmos aqui propriamente no nosso shiur, eu quero recordar a todos que nós já estamos aí, às portas de iniciar as nossas turmas, agora nesse ano, da nossa Yeshiva, da ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University, né? Com a sua sede aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e agora tendo a oportunidade no Brasil, você poder estudar na nossa Yeshiva, fazer esse curso na nossa escola judaica, uma escola rabínica, que tem o seu conteúdo e a sua representação como um Beit Midrash internacional, aonde depois você recebe uma certificação daqui da Flórida, né, com registro aqui na Flórida, aonde você vai ter acesso à informação desde o conteúdo bíblico, de Bereshit, de Gênesis, até o Sefer Galut, o livro de Apocalipse, dentro do contexto original, da língua, da tradição de Israel, do comentário dos sábios de Israel. Ou seja, basicamente, a nossa escola tem sido, Baruch Hashem, graças a Deus, completa no aspecto de harmonizar conhecimento teológico, conhecimento da tradição judaica e dos costumes do povo judeu. Muita coisa importante que muita gente não tem acesso à informação. E você pode ter acesso a essas informações estando conosco na nossa Yeshiva. Shalom, Haverim. Aqui quem fala é Pinhas. Estou aqui para falar um pouco sobre a Zeit Yosef University. A Yeshiva está partilhando dessa imensa e maravilhosa oportunidade de estar aprendendo muito mais sobre a Torá, tanto a Torá oral quanto a Torá escrita, tendo ensinos muito bem elucidados ali pelos nossos rabinos e pelos nossos morim, conhecendo mais sobre a lei do Eterno, conhecendo mais sobre o Eterno, tendo relações maravilhosas feitas ao nosso Mashiach e Yeshua. Assim você estará partilhando de mais conhecimento e sendo muito edificado nessa Yeshiva, para que você sirva o Eterno com mais excelência. Aproveite essa oportunidade e Baruch Hashem, que hoje nós temos aqui no Brasil, essa Yeshiva atendendo a muitas orações que com certeza muitas pessoas têm feito, estudos que muitos não devem conseguir realizar sozinhos, nós temos aqui entregues em nossas mãos e aos nossos corações pelos nossos rabinos. Então, assim, as inscrições estão abertas, vai iniciar agora em fevereiro as nossas turmas. Não deixe de se inscrever, não deixe de fazer parte. Você tem aqui na descrição do vídeo todas essas informações. Entre em contato com a nossa secretaria e você vai ser muito bem atendido. Todas as informações serão passadas para você de uma maneira em que você vai compreender bem como funciona e como você pode ingressar na nossa ZIL, na nossa Zeit Yosef Yeshiva University. Bom, espero vocês, que seja um ano de muitas bênçãos para todos nós, dentro do estudo da Palavra do Eterno Deus. Assim, vamos então iniciar o nosso shiur, o nosso estudo de hoje, como nós falamos aqui, entendendo bem, né, a astronomia judaica, a astrologia judaica e os últimos dias, e eu quero convidar você para compartilharmos aqui o nosso material.
que foi preparado para vocês com muito carinho, né? Então aproveite cada classe, tenha em mão, né, caderno, lápis, caneta para anotar as referências, tudo vai ter referência aqui, então você vai ter a oportunidade de ter um material aqui junto conosco, sério, não é achismo, aqui não é nada da minha cabeça, nós vamos compartilhar livros, escritos sagrados, escritos da tradição do povo de Israel. E é claro, numa visão dentro da Brit Hadashah do Novo Testamento, nós vamos estar trazendo algumas opiniões no final acerca do que temos entendido nos últimos dias, observando as Escrituras e o comentário dos sábios. Então, peço a vocês mais uma vez, não deixe de curtir o nosso vídeo, de dar aquele like, de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito ainda, você que já está conosco há tempo, tem sido uma bênção. Você que está chegando aqui agora, se inscreve no nosso canal, né? Faça parte aqui do nosso time, aqui do nosso grupo, que tem sido uma bênção, né? Estudarmos juntos a palavra do Eterno Deus. Não somente se inscrever, mas você também acionar lá o sininho, né, para que você possa receber todas as notificações dos nossos vídeos quando forem lançados. E temos também o nosso planinho aqui de membros do nosso canal, né? Aqueles que se tornam membros, que assinam o nosso canal, se tornam participantes dessa obra, porque estão abençoando, nos dando condições de manter mais conteúdos, com mais conhecimento, preparando mais material de qualidade para vocês. Então está aqui o nosso aviso, compartilhe esse vídeo desde já, que a Hashem nos guia aqui na sabedoria e no conhecimento que há no nosso Mashiach Yeshua e nas Escrituras e no conhecimento dos sábios de Israel. Bom, já quero compartilhar com vocês aqui o nosso material. Vamos aqui. Astronomia via Astrologia Erudit via Harit Yamim, né? Astronomia, astrologia judaica e os últimos dias. Bom, aqui você está vendo tudo o que nós vamos estudar, né, nesse estudo proposto. Então nós vamos ter a nossa introdução aqui, desde a criação, os povos da antiguidade. Vamos abordar aqui sobre os babilônicos, os sumérios, egípcios, gregos, árabes e o próprio povo de Israel. Vamos falar sobre a criação, lá no quarto dia, os sinais que o Eterno deu, né? Também o universo, o sistema solar, todos os planetas e o seu significado dentro da tradição judaica. Vamos falar sobre o zodíaco, as 12 Mazalot, as 12 constelações que formam o zodíaco. E além, nós vamos falar sobre a constelação de Órion, vamos falar sobre a constelação de Pleiades, a Ursa Menor, a Ursa Maior, a chamada Nahash Bariach, que é a constelação de Draco, a serpente tortuosa, o dragão. Que significado isso tem para o povo de Israel? O que isso tem para nós como mensagem para os últimos dias? Também vamos falar sobre os meses propriamente dito, as Mazalot, que é o termo hebraico, né? e mais espiritual. Né? Vamos falar sobre pessoas, sobre nações, sobre nascimento das pessoas, independência das nações, as influências que existem espiritualmente e gravitacionalmente destas constelações. Será que isso é verdade? Será que as constelações elas podem influenciar a vida das pessoas, né? Que são os chamados signos, o horóscopo? Nós vamos ver tudo isso aqui. Também vamos falar sobre eventos espirituais refletidos nas constelações, falar sobre os zodíacos e os Moadim. O que são os Moadim? São as festas, as solenidades dos filhos de Israel, né? Onde nós vamos falar sobre o mundo invertido, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, como entender esse paralelo entre a Torá e o livro de Apocalipse, aonde estão as verdades aí, né? Os Acharit Yamim, os últimos dias, né? E nós vamos ver sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e o Apocalipse, a relação e a linguagem que eles vão falar acerca do mundo astronômico. Também eventos que ocorreram nos anos de 2012, 2014, 2015, 2016 e as luas de sangue. Então, assim, bastante tema para nós falarmos, né? Acredito que tudo isso aqui que nós mostramos para vocês como introdução já desperta, né, a curiosidade. Tem muita coisa, então, para a gente discorrer aqui no conhecimento. Vai ser uma grande brachá. Volto a dizer aqui
para que ninguém fique assustado desde o princípio, que nós vamos estar falando aqui de horóscopo, de consulta aos astros, nada disso. É pelo contrário, né? Essas coisas são idolatria e nós não cremos nisso, nós não fazemos isso. Nós vamos mostrar para vocês quais são as influências que nós chamamos chefa, né? Nós vamos falar da chefa, da influência que existe do mundo espiritual, envolvendo o mundo astronômico sobre as pessoas e sobre as nações. Vai ser muito importante entender isso aqui. Então, não se desespere, não se preocupe, vamos junto. Muito importante que você fique conosco até o final do vídeo. Não sai assim não. Tem gente que entra aqui no vídeo e ouve 5 palavras minhas e já está falando coisa que eu falo ao contrário, a pessoa está falando que eu falei ao contrário dela. Então, assim, veja primeiro o vídeo, não tome nenhuma decisão precipitada, veja, escute primeiro o que eu estou falando. Tem gente que acha que eu não creio em Yeshua como Messias, porque me vê falando às vezes de um tema, numa pergunta que eu vou falando, será que Yeshua é o Messias? Ele disse isso, será? A pessoa nem vê o vídeo, só pelo tema ela já está dizendo que eu não creio. Não, veja o vídeo, veja o conteúdo. Nós estamos falando aqui da Torá, da lei de Deus, do Antigo Testamento, estamos falando da tradição do povo de Israel e estamos falando de Yeshua, o Messias de Israel. Então, não seja desesperado. Acompanhe o shiur, acompanhe o estudo, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bom, nós vamos a uma introdução. Nessa introdução, são palavras que eu escrevi que eu acredito que vai falar muito com você, né? Então, Shalom, Bruchim Abaim, sejam bem-vindos ao estudo da astronomia e astrologia judaica e os últimos dias. Esta é uma excelente oportunidade de nos aprofundar no conhecimento que há neste vasto campo de informação tão negligenciado por muitos. É bem verdade que este conhecimento não está ao alcance de todos, e muito das informações que existem acessíveis estão mescladas com idolatria e impurezas, que a alguns afastam e a outros contamina. Vamos caminhar nas sendas antigas, nas veredas da Torá, do Tanar, né, da Bíblia, dos escritos da Brit Hadashah, ou seja, do Novo Testamento, e da boa tradição de Israel. Tudo visto no campo de perspectiva da Kabbalah. Quando eu falo da Kabbalah, não estou falando de coisas ruins, estou falando de coisas boas e importantes. E elevando-se no Pardes, que é o jardim, o pomar do conhecimento, sendo assim conduzidos pela Merkavá de Hashem e na Merkavá de Mashiach e Yeshua. Se assim caminhamos, mantendo os olhos fixos em Hashem, em Deus, e em nosso Mashiach Yeshua, não afundaremos no mar das dúvidas e incertezas em que muitas vezes caminhamos. Podemos caminhar na superfície com o nosso Mashiach Yeshua como o nosso grande Shaliach Shimon Kefa, não? Simão Pedro, que caminhou sobre as águas com o nosso Mashiach Yeshua. Nós podemos fazer o mesmo. E também podemos mergulhar com Hashem, nosso Deus, como o grande tzadik, o grande justo profeta Ezequiel, nas águas purificadoras, não? Que ele mergulhou, já não se podia medir, porque tinha que atravessar nado. Numa alegoria espiritual, você pode ficar na superfície ou você pode mergulhar. Diante das águas, ao nível Peshat, ao nível do espelho d'água, já se pode traspassar com a visão todos os níveis até o nível Sod e compreender que quando subimos uma sulama, uma escada no espelho, no reflexo do espelho, estamos na realidade descendo. Mas se descemos ao interior das águas, compreenderemos que estamos na realidade subindo. Assim são os que descem na Merkavá, ou seja, no carro celestial, Yordei a Merkavá, e podem ascender aos céus e acessar os seus segredos, reservado apenas aos tzadikim, aos justos, aos kiddoshim, aos santos, ou melhor dizendo, aos metzudakim, aos justificados, e aos mekudashim, aos santificados, pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, Yeshua, nosso Messias e Rei. E nas palavras maravilhosas de nosso Mashiach Yeshua,
Modern lecha vi Adon hashamayim ve'haaretz, ki histarta et advarim haele min hachachamim ve'hanevonim ve'aglitam leolalim. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Mateus 11, 25. Assim deve caminhar os que realmente passaram a elevar suas almas e mentes a buscar as coisas que são do alto, onde Hashem, Deus, e Mashiach, o Messias, estão assentados. Mas por que queremos conhecer essas coisas? Essas coisas elevadas e ocultas? Existe um porquê que está dentro de cada um de nós, e a pergunta que fazemos é essa: por que você quer conhecer coisas elevadas e ocultas? Por que você quer buscar mais de Deus? Existe um objetivo nas Escrituras. E o verso que diz que as coisas ocultas pertencem a Adonai, mas as reveladas ele deu a nós, aos filhos dos homens. Olha o que está escrito no verso. As coisas ocultas pertencem a Adonai, mas as reveladas são para nós e nossos filhos. Então, as reveladas quer dizer que estavam ocultas antes para ser revelada. Então, há coisas que estão ocultas em Deus, que nós devemos buscar para receber a revelação. Isso não significa que eu não tenho que buscar nada que está oculto em Deus, né? Mas sim, buscar, e se Deus quiser revelar, ele vai revelar. Se não, ele não vai revelar. Mas eu não estou proibido, nem você, de buscar o conhecimento que há nele, tá certo? Então vamos caminhando aqui. Qual deve ser o real objetivo de crescer neste conhecimento? O princípio da Hormá, da sabedoria, é o temor a Hashem, é o temor a Deus, como registra Mishlei, Provérbios 9, 10. E também se registra que as coisas ocultas são para Hashem e as reveladas são para nós e nossos filhos. Mas para quê? Continua o verso. Para cumprirmos todas as palavras desta lei. Aqui está a resposta. Nós queremos conhecer mais de Deus para quê? Para cumprirmos os seus mandamentos. Queremos conhecer mais para cumprir a sua vontade. E com isso agradá-lo mais e nos acercarmos mais a Ele. Então assim, sim, podemos e devemos buscar mais conhecimento, elevarmos-nos mais no conhecimento para podermos cumprir as palavras da lei de Deus e agradarmos mais a Deus. Não há objetivo maior. Toda busca do conhecimento oculto em Deus deve ser para que cumpramos cada vez mais os mandamentos e nos aproximemos mais dele, conhecendo-o mais, amando-o mais ainda. Qualquer coisa fora disto é ta'ut. Ta'ut quer dizer é um erro. Essa é a razão pela qual há muitos cabalistas das trevas. São amantes de si mesmos, alimentam seu próprio ego, sentindo-se magos, feiticeiros, dominadores do conhecimento para seu bel prazer. O conhecimento cabalista, o oculto revelado, o abrir das cortinas espirituais que fora conhecido pelos santos profetas como a Hormá Tumá, a sabedoria oculta, que então é revelada aos seus santos. De fato, Hashem, Deus, quer revelar-se aos seus santos, mas é necessário buscá-lo, aproximar-se dele mais e mais. Como ele falou a Irmiyahu Hanavi, ao profeta Jeremias, Kra elai vereneka, veagid alecha gidolot uvetzurot lo yedatem. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outra parte, disse o nosso grande rei Davi, Galeinai ve'abitá, niflaot mitoratecha. Desvendo os meus olhos, e eu olharei as maravilhas da tua lei. Que todo o conhecimento adquirido e recebido sirva para podermos viver intensamente os versos do Shema, que nos chama e diz,
Ve'ahavita et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Amarás Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Bom, eu acho que toda essa introdução ela serve para a gente poder despertar e entender que Deus quer falar conosco, Deus quer se aproximar de nós. E Ele abre para a gente um grande conhecimento, um leque de informações para que acessemos a esse conhecimento e sirva para nós como despertamento, sirva para nós como sinal, de maneira que nós não venhamos estar aqui ignorantes às coisas que estão passando no mundo. Não. Deus quer falar conosco das variadas formas. E uma delas é através dos sinais que Ele mesmo estabeleceu na criação. E que tudo isso sirva para que eu e você cada vez mais nos aproximemos de Hashem, nos aproximemos de Deus. Então, continuando no nosso shiur, você está vendo nessa figura, uma figura que retrata os tempos medievais, né? Onde você vê uma pessoa que ela está ultrapassando o limite da abóboda celeste. Isso aqui não tem nada a ver com terra plana, não, hein? Quem gosta de defender essas ideias aí, isso aqui não tem nada a ver com isso. Está mostrando só o quê? Que existe um mundo normal, com as suas habitações, com as suas árvores, cidades, mares, né? Onde você tem ali visto na abóboda celeste, ou seja, como um espelho, né? As constelações, o Sol e a Lua, e quando você consegue ultrapassar esse limite, consegue enxergar o mundo espiritual, você acessa o mundo dos seres angelicais, onde estão os ofanim, né? Os animais espirituais, as rodas celestes, querubim, serafim, você consegue acessar os mundos espirituais. Então, essa é a ideia dessa figura emblemática do período medieval, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui o nosso shiur propriamente dito. E como eu falei anteriormente a todos vocês, nós vamos começar fazendo uma análise dos povos antigos, daqueles povos desde lá da Torre de Babel, que já começaram a fazer as suas anotações acerca dos astros celestes, né, acerca do movimento dos astros, do Sol, da Lua, das estrelas, das constelações. E eu estou trazendo informações para vocês, informações científicas, informações arqueológicas, onde vocês podem acessar essas informações e buscar esse mesmo conhecimento que eu estou trazendo aqui nas fontes que existem na própria internet, no Google, nas bibliotecas do mundo inteiro, ok? Então vamos lá, nós vamos começar com a Aram Naharaim, né? Nós vamos falar sobre a Babilônia, a Mesopotâmia, a antiga Babilônia. Em Aram Naharaim, na Mesopotâmia, na região situada entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque, surgiram e se desenvolveram vários povos a partir de mais ou menos 3.500 antes da Era Comum. Os sumérios foram os primeiros habitantes da região e os primeiros a cultivar a astronomia. Parece justo reconhecê-los como fundadores da astronomia, apesar de terem sido também os criadores da astrologia. Realmente, a princípio, observavam os astros por motivos místicos. Porém, com o tempo, deixaram as suas pretensões místicas para se limitarem a observar pela simples observação. Assim fazendo, passaram de astrólogos a astrônomos. Tal mudança na análise dos fenômenos celestiais ocorreu no primeiro milênio antes do Messias Yeshua. Surgem assim as primeiras aplicações de métodos matemáticos para exprimir as variações observadas nos movimentos da Lua e dos planetas. A introdução da matemática na astronomia foi o avanço fundamental na história da ciência na Mesopotâmia. Realizaram observações sistemáticas dos movimentos dos planetas e principalmente do Sol e da Lua. Determinaram o período da lunação, que é o mês sinódico,
o período do movimento do Sol, que é o ano trópico, a inclinação da trajetória anual do Sol pela eclíptica, e conheciam também o fato de que a velocidade da Lua em seu movimento ao redor da Terra era variável. Podiam prever eclipses e também verificarem que os planetas são encontrados sempre numa mesma região dos céus. Criaram várias constelações, sendo que a maioria delas representava figuras de animais, e daí surgiu o zodíaco, que significa círculo de animais. Essa é uma figura sobre a Babilônia antiga, onde você pode ter uma noção da grandiosidade desta nação. Uma coisa muito importante para que você possa se localizar é que ali no meio, aonde passa o rio e tem uma ponte, no meio você vê uma construção como uma pirâmide, e esta construção, segundo a tradição, era a antiga Torre de Babel. Ali é onde surge a antiga Babilônia. Então, mais ou menos aqui você está vendo de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, aonde você vê essa pirâmide, né, como que uma torre, ela era justamente a Torre de Babel. Aqui você está vendo já um achado arqueológico que mostra parte da astronomia, que envolvia os próprios caldeus, ali sumérios, e também os seus próprios deuses. Tá? O que você está vendo aqui agora é uma cópia de uma pedra aonde foi observado anotações astronômicas em relação às estrelas e aos astros. Tudo isso de uma maneira muito peculiar, onde aqui também você tem um outro achado arqueológico que envolve a parte da astronomia babilônica antiga, né? E antes da gente entrar no próximo povo que contribuiu muito para a questão da astronomia, eu quero lembrar a vocês que o que nós lemos aqui sobre os babilônicos, sobre os caldeus, a pergunta poderia ser: da onde eles tiraram esse conhecimento, a habilidade de observação? Vamos lembrar que todo aquele povo que estava ao redor da Torre de Babel, que construíram a torre, eles são os descendentes de Sem, Cam e Jafé, os 3 filhos de Noé. E quem são eles? Eles são as pessoas que sobreviveram ao dilúvio, o Ramabula, a grande destruição, a grande inundação. Então, logo, eles tinham o conhecimento anterior ao dilúvio, que foi passado por Adão, desde o Jardim do Éden, para Sete, para Jared, para Enoque, para Metusalém, que por sua vez passa para Lameque, que é o pai de Noé, e para o próprio Noar, que vai passar para os seus filhos, e esse conhecimento vai ser passado adiante. Então, como ali na Torre de Babel é o lugar onde a língua é confundida, e eles já têm esse conhecimento, eles só vão melhorar isso, desenvolver isso. Né? Então isso é só para a gente poder fazer essa ponte com a história, no que também se repete com essa parte do povo egípcio, né? Que nós vamos ver aqui agora, o segundo povo que vai contribuir para a astronomia. Né? Vamos ver aqui o Egito e a astronomia. É importante registrar o papel desempenhado pelo Egito na difusão de suas ideias e conhecimento mesopotâmicos. Foi por intermédio dos egípcios que os astrólogos e os astrônomos babilônicos chegaram ao Ocidente. A astronomia egípcia, contudo, era bastante rudimentar, pois a economia egípcia era essencialmente agrícola e regida pelas enchentes do Nilo. Por esse motivo, o ritmo da sua vida estava relacionado apenas com o Sol. As descrições dos céus eram quase nulas e o zodíaco que conheciam era uma importação do criado pelos babilônicos. As pirâmides egípcias apresentam suas faces voltadas com grande precisão para os 4 pontos cardeais e que atesta seus conhecimentos astronômicos. E as 3 maiores pirâmides estão harmonizadas com o cinturão de Órion. Aqui nessa figura você vai ver, né, a ideia justamente da construção das 3 pirâmides apontadas para as 3 estrelas
que formam o chamado cinturão da constelação de Órion. Agora, o que isso significa? No mundo antigo, significava que eles estavam vendo 3 deuses nas suas representações através das estrelas. Então, olhando numa outra perspectiva, numa figura, você vai ver que elas foram posicionadas de maneira que estivessem apontando para as 3 estrelas que compõem o cinturão da constelação de Órion. Há uma coisa muito enigmática diante de nós. No livro de Juízes, no Cântico de Débora, profeticamente, ela, pela inspiração do Ruach, do Espírito, ela vai dizer: Oru maros, amar malach Adonai, oru aror yeshavecha, ki lo baul le'ezrat Adonai ba gevurim. Amaldiçoe Ameróis, diz o anjo de Adonai, amaldiçoe seus moradores, porquanto não vieram ao socorro de Adonai com os valorosos. Você tem esse registro no Sefer Shoftim, livro de Juízes, capítulo 5, verso 23, e também no Talmud, no Tratado Moed Katan, sobre Shoftim 5, 23. Há o entendimento que Meroz é uma estrela, ou melhor, um planeta. No Talmud, em Moed Katan, no tratado, comenta que desta forma há uma ideia de que esta estrela, o planeta, seja Marte, e que a partir deste momento em que vemos em Juízes o planeta e seus habitantes foram amaldiçoados e se tornou inabitado. Para se harmonizar com este conceito, temos uma informação histórica e astronômica. Nesta imagem abaixo, você vê uma suposta formação geológica em Marte, que se assemelha muito às 3 pirâmides do Egito e à Esfinge. Então, você está vendo na figura, a parte cinza é a foto satélite da Terra, né? Ali onde estão as 3 pirâmides. Então você vê ali, ó, na foto satélite as 3 pirâmides e na frente você tem uma certa construção, como uma ruína. Agora, na foto mais avermelhada, você está vendo uma formação geológica em Marte, tirada por uma foto também satélite. Veja que há uma certa semelhança da formação geológica com a foto satélite da Terra, como que fossem 3 pirâmides, ou seja, 3 montanhas, muito semelhante a 3 pirâmides, e na frente delas também uma formação geológica que parece uma ruína. A capital do Egito é Cairo, e Cairo em árabe se pronuncia Al-Kahir, e em hebraico é somente Kahir. Depois disso, veja a sua explicação muçulmana, ou seja, a explicação muçulmana que eles vão dar sobre o nome do Cairo, capital do Egito, ser chamado Al-Kahir. Al-Kahir, em árabe, significa o vitorioso. E isto é o nome árabe do planeta Marte. E por isso a cidade foi nomeada de Al-Kahira, que é o nome árabe do Cairo, que muitos vão trazer a ideia de que o nome Al-Kahir quer dizer campo de Marte. Veja que coisa interessante, isso é muito enigmático. Por que que nós vemos lá no livro de Juízes, Sefer Shoftim, no Cântico de Débora, ela falando sobre o anjo de Adonai amaldiçoar Ameróis e seus habitantes, porque não vieram em socorro de Adonai contra os inimigos. Um verso mais abaixo você vai ver que lutaram as estrelas nas suas órbitas, nos céus. O que significa isso? E aí, quando a gente vai olhar que o comentário dos sábios é que Meroz seria uma estrela, ou melhor, o planeta Marte, você já começa a pensar, de onde tiraram isso? Por que que então Marte seria Meroz e o Egito se chama Campo de Marte? E aí nós temos uma formação geológica lá em Marte muito semelhante ao que está no Egito? Parece que há uma ligação muito forte entre essas duas ideias. Então eu quero fazer você pensar na possibilidade de tudo isso ter uma razão de ser. Tá?
Temos aqui a figura deles com seus deuses e seus costumes que envolvem a astronomia. Vamos continuar aqui. Aqui você está vendo mapas astronômicos egípcios. Uma outra contagem, uma outra figura representando a maneira de contar as horas dentro da perspectiva egípcia. Outro mapa astrológico e astronômico, onde as figuras das constelações aparecem em cima. Essas figuras que eu estou trazendo para vocês, eu pesquisei e a fonte delas é justamente do teor astronômico egípcio, ok? Não é figura aleatória que eu coloquei para vocês, não. Elas têm realmente a sua fonte dentro do assunto da astronomia. Como aqui mesmo, por exemplo, é como um relógio astronômico. E nós vamos estar terminando aqui esse vídeo, né? Ou seja, justamente falando sobre a participação dos egípcios na história da astronomia, e agora nós vamos entrar no nosso próximo vídeo na parte da população grega, né? O povo grego também trazendo a sua participação na história da astronomia, do conhecimento e observação astronômicos. Tudo isso eu estou mostrando para vocês porque não quero trazer só o aspecto espiritual, mas quero mostrar para vocês que todo o desenvolvimento científico através dos povos, eles têm uma ligação muito forte com o que as escrituras vai dizer e a tradição judaica. Então, tudo isso é para a gente poder ter todo um contexto e também trazer informações e conteúdo a vocês, tá certo? Bom, nós vamos terminando esse vídeo aqui e espero vocês no nosso próximo vídeo, que já vamos estar aí com vocês estudando já a partir já da Grécia em diante. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom, shalom uvracha a todos.